Paid. Estes ajustes salvam sua mobilidade em 14 dias. Você sente dor, formigamento ou pequenas feridas nos pés que demoram para cicatrizar? Se respondeu sim, eu quero que preste muita atenção, porque esse pode ser o primeiro sinal de um problema silencioso, mas que ameaça a sua independência. O pé diabético. Eu sei o quanto isso assusta. O medo de perder a mobilidade, de não conseguir mais andar com segurança, ou até de enfrentar uma amputação. Eu sou o Dr. Ricardo Marinho, pesquisador em fisiologia do envelhecimento e especialista em força muscular para pessoas acima dos 60 anos. Em mais de 2 décadas de experiência, eu vi centenas de pacientes recuperarem o controle das pernas e evitarem complicações graves do diabetes com pequenos ajustes diários. Hoje, eu vou mostrar os 3 erros mais perigosos e aparentemente inofensivos que aceleram o desgaste dos pés e tiram sua mobilidade. E o melhor, ao final, você vai saber quais ajustes simples podem começar a restaurar sua força e circulação em apenas 14 dias. Mas antes, eu preciso revelar um vilão inesperado. Muitos acreditam que o grande culpado do pé diabético é apenas o açúcar alto. Sim, ele tem papel importante, mas o que mais destrói a sensibilidade e a cicatrização dos pés são hábitos diários que passam despercebidos e que silenciosamente bloqueiam o sangue, irritam os nervos e prejudicam o equilíbrio. Vamos começar pelo primeiro vilão. O primeiro vilão é o calçado macio demais. Pode parecer contraditório, mas aquele chinelo acolchoado ou tênis super fofo, que parece confortável, está na verdade desligando os sensores naturais do seu equilíbrio. Dentro dos seus pés existem milhares de receptores que avisam o cérebro sobre cada passo que você dá. Quando o calçado é muito mole, esses sensores deixam de ser estimulados. É como se o cérebro ficasse cego para o chão. O resultado? Piora na postura, risco de quedas e microferidas que você nem percebe. Em pessoas com diabetes, a falta dessa percepção tátil é um gatilho perigoso. Pequenas bolhas ou calos se transformam em feridas que não cicatrizam. Eu já vi pacientes perderem a estabilidade das pernas simplesmente por usarem um sapato errado. E pior, muitos deles cometem o segundo erro, achando que estão se protegendo. O segundo vilão é cortar as unhas do jeito errado. A maioria das pessoas corta os cantos arredondados para evitar que encravem. Só que, ao fazer isso, você cria pequenas fissuras que abrem caminho para bactérias e infecções. Em quem tem diabetes, uma infecção dessas pode se espalhar rapidamente, porque a circulação é mais lenta e o sistema de defesa do corpo está comprometido. A ciência explica assim: o excesso de glicose endurece os vasos sanguíneos e atrapalha o transporte de oxigênio para os tecidos. Quando há um machucado, ele demora muito mais para fechar. Por isso, o corte ideal deve ser reto, sem tirar os cantos, e sempre com instrumentos limpos, de preferência esterilizados. Mas ainda há um hábito mais traiçoeiro, que muitos fazem todos os dias sem perceber, e que pode sabotar todo o tratamento. O terceiro vilão é o banho quente e demorado. Muita gente acha que um banho bem quente relaxa os músculos e ajuda na circulação. Só que na verdade a alta temperatura dilata demais os vasos e causa um efeito rebote. O sangue se acumula nas partes altas do corpo e a circulação nas extremidades, como os pés, diminui. É como se o sangue ficasse preguiçoso para chegar nas pontas. Além disso, o calor resseca a pele e destrói a barreira natural de proteção. A pele seca racha com facilidade e essas rachaduras se tornam portas de entrada para infecções. Eu já atendi pacientes que tiveram feridas sérias entre os dedos apenas por manter o pé em água quente todos os dias. E a boa notícia é que isso pode ser revertido. Com alguns ajustes simples de temperatura e tempo de banho, é possível melhorar a nutrição dos tecidos e estimular a circulação novamente. Agora que você já entendeu os 3 vilões que sabotam a saúde dos seus pés, o calçado macio demais, o corte errado das unhas e o banho quente, eu vou mostrar, na sequência, os ajustes certos. Esses ajustes foram aplicados em dezenas de pacientes e, em apenas 14 dias, restauraram a sensibilidade e reduziram dores ao caminhar. Você vai ver como pequenos gestos diários podem transformar completamente a mobilidade. Mas antes, inscreva-se no canal e deixe seu like para continuar recebendo dicas como essa, para manter sua saúde em ordem. Agora que você já sabe o que está destruindo silenciosamente a saúde dos seus pés, vamos falar sobre o que realmente salva sua mobilidade. Esses são os 3 ajustes que meus pacientes aplicam diariamente e que, em apenas 2 semanas,
fazem diferença perceptível, mais sensibilidade, menos dor e mais firmeza para andar. O primeiro ajuste é o estímulo plantar inteligente. Em vez de calçados super macios, opte por um tênis firme, com sola levemente rígida e uma palmilha anatômica. Essa base mais estável obriga os sensores do seu pé a acordarem. É como religar os cabos de comunicação entre o pé e o cérebro. Você volta a sentir o chão, melhora o equilíbrio e diminui o risco de tropeçar. Nos meus pacientes, eu costumo indicar caminhar descalço sobre superfícies seguras, como grama ou um tapete antiderrapante por alguns minutos por dia. Esse pequeno exercício ativa os nervos e devolve a sensibilidade perdida. E aqui vai o detalhe mais importante. Esse estímulo melhora também o retorno venoso, ajudando o sangue a circular com mais força de volta ao coração. Em apenas 7 dias, muitos relatam sentir o pé mais quente e as pernas menos pesadas, e isso prepara o corpo para o segundo ajuste. O segundo ajuste é a recuperação da circulação noturna. Durante o sono, a maioria das pessoas com diabetes passa várias horas com as pernas paradas, o que reduz drasticamente o fluxo sanguíneo. Mas há uma forma simples de reverter isso. Antes de dormir, eleve as pernas por cerca de 5 minutos, apoiando-as numa almofada ou encosto. Esse pequeno hábito ajuda o sangue venoso a retornar e reduz o inchaço matinal. Outra dica é massagear suavemente os pés com movimentos circulares, do calcanhar em direção aos dedos, usando um óleo leve, como o de semente de uva. Essa massagem não só melhora a circulação, como também estimula as terminações nervosas. É uma espécie de fisioterapia manual para o sistema circulatório. A ciência mostra que esses estímulos aumentam o fluxo de oxigênio nos tecidos e aceleram a cicatrização. E isso se conecta diretamente ao terceiro ajuste, aquele que meus pacientes mais subestimam. O terceiro ajuste é a hidratação tecidual correta. Beber água é fundamental, mas a hidratação do pé precisa vir também de fora. Pele seca é como solo rachado, nada floresce ali. Por isso, após o banho em temperatura morna, não quente, seque bem entre os dedos e aplique um creme hidratante próprio para pés, de preferência com ureia, em concentração leve, como 10%. A ureia atrai água e mantém a elasticidade da pele prevenindo fissuras. E há um detalhe essencial: não aplique o creme entre os dedos, apenas na planta e no dorso, para evitar umidade excessiva. Essa rotina simples, calçado firme, elevação das pernas e hidratação diária, é o tripé que devolve a vida aos pés diabéticos. E foi exatamente isso que transformou a história da Dona Lúcia. A Dona Lúcia tem 68 anos e vive com diabetes há mais de uma década. Quando chegou ao meu consultório, tinha uma ferida no dedão do pé que não fechava havia quase 2 meses. Estava desanimada, com medo de não poder mais caminhar na feira, como sempre gostou. Começamos com esses 3 ajustes. No 7º dia, ela relatou algo simples, mas poderoso. Doutor, voltei a sentir o chão. No 14º dia, a ferida já apresentava bordas limpas e o inchaço havia diminuído. Com mais circulação, ela conseguiu retomar as caminhadas leves no quarteirão. Hoje, Dona Lúcia anda sem dor, dorme melhor e diz que o maior ganho foi recuperar a confiança para se mover. E é exatamente isso que eu quero para você. O pé diabético não é uma sentença. Com conhecimento e constância, é possível restaurar a mobilidade e evitar complicações sérias. Cada passo que você dá, por menor que pareça, é um recado para o seu corpo. Eu continuo no comando. Não importa se você tem 60, 70 ou 80 anos, seu corpo ainda responde quando é estimulado da forma certa. No próximo vídeo, eu vou ensinar os 3 exercícios que a Dona Lúcia fez para fortalecer a circulação e acelerar os resultados desses ajustes. São movimentos simples, seguros e que podem ser feitos sentado, no conforto da sua casa. Agora, eu quero que você me conte nos comentários qual desses 3 ajustes você vai começar a fazer hoje. Sua história pode inspirar outras pessoas a não desistirem de cuidar dos pés. E lembre-se, este conteúdo é informativo e não substitui o conselho médico profissional. Cuide-se, mantenha a esperança e continue caminhando, um passo de cada vez, com firmeza e consciência.